Com Raul Mikhail Ivanov, parte 2, 29 de outubro de 2019. Pois bem, queridos amigos, assim poderemos continuar a nossa conversa, as nossas trocas, com o mesmo grande prazer e alegria. Então, quem quer começar a expressar, interrogar, testemunhar, o que queira? Irmã, se uma pessoa quer falar, irmã, eu tive um sonho há alguns dias atrás. Eu estava tomando uma posição de yoga ou algo assim e um grande estado de paz aconteceu, e no meu sonho, eu desapareci no escuro, e ao mesmo tempo, eu estava ciente de que na minha cama, eu desaparecia ao mesmo tempo, e os dois planos de consciência desapareceram juntos no escuro. É a reabsorção do buraco negro, muito simplesmente, que vos é mostrada num sonho, e que também é vivido no sonho, que é, neste caso, claro, e eu diria, não uma premonição, mas uma repetição do cenário escrito, muito simplesmente. É algo, você o vê para aqueles que ainda sonham ou têm pesadelos, em suas noites, todas as situações, de todas as formas possíveis, além da interpretação do sonho, o levam a se aproximar deste tempo zero, de todas as formas possíveis. E como você diz através deste sonho, ambas as consciências, consciência corporal, consciência pessoal e supraconsciência simplesmente desapareceram no buraco negro. Então, porque estava relacionado com uma posição, como você diz, de yoga ou do corpo, em particular, eu não sei. Podemos continuar. Você percebe que em nossos intercâmbios, já por algumas semanas, alguns meses, há cada vez menos perguntas, mas cada vez mais e mais, eu diria uma necessidade de compartilhar suas experiências, seus testemunhos, suas experiências e seu estado. Há muito mais ressonância nesta noção de partilha, de comunhão, como eu dizia. É bastante real e de todo lado. Mas também tem o direito de fazer perguntas, claro. E vocês ficaram muito calados depois do intervalo. Irmã, durante o intervalo, algumas pessoas fizeram perguntas sobre o Novembro Negro. Você pode nos contar mais sobre isso? Bem, é para viver, é a surpresa. Risos. Você pôde ver a virada dos acontecimentos nos últimos meses e a aceleração deste mês de outubro. Bem, vai continuar no mesmo caminho, diria que em outra oitava, ou seja, gostaria de dizer que vão estar presentes nos eventos que tiveram lugar durante o mês de outubro, quer a nível das empresas, quer a nível dos países, quer a nível dos elementos, que serão cada vez mais globais. É como se houvesse uma epidemia de conscientização, revolta, revolução e, ao mesmo tempo, também uma consciência cada vez mais global dos eventos climáticos que estão ocorrendo nesta Terra, de modo que muitos, mesmo em negação, não possam mais ignorar o que está acontecendo de alguma forma. Qualquer que seja a posição inicial, qualquer que seja a adesão às profecias, aos textos escritos, em todas as tradições, é claro, isto é, que há uma espécie de consciência, neste Novembro Negro, da iminência de algo enorme, em todos os níveis da sociedade, climas, atividades geofísicas e cósmicas. Há uma consciência, pode-se dizer coletiva, do que está acontecendo. Mesmo que não conheçam o conteúdo preciso dos acontecimentos relacionados com os aspectos astronômicos, cósmicos e planetários, não podem ignorar as suas consequências. Eles se tornarão cada vez mais palpáveis, não para castigar vocês também, mas para trazer esta forma de consciência de que algo real e planetário, e cósmico, está se desdobrando em todos os lugares de uma forma síncrona. Quer seja nos planetas do sistema solar, quer seja no próprio Sol, quer seja na atividade dos elementos, tais como as atividades dos países e aspectos sociais, muito simplesmente, mas também como indivíduos em suas vidas. Anteriormente, falávamos deste tipo de pressa, de servir os outros desta forma, e para desvendar e revelar. Bem, será cada vez mais pronunciado, mesmo a nível individual, o que você resistiu por uma certa forma de ignorância no estabelecimento do ágape, ser-lhe-á mostrado de forma cada vez mais direta e insistente, não necessariamente sofrendo, mas ao nível, quero dizer, dos acontecimentos que ocorrem na sua própria vida e no seu ambiente, diria, o mais próximo e mais íntimo, juntamente com o aspecto que eu disse global.
E é essa simultaneidade do que é global e aparentemente individual o próximo que vai levantar questões sobre o significado de tudo isso, ou seja, que a fase de negação do choque da humanidade vai obviamente entrar em raiva, ligada à revelação das coisas ocultas deste mundo, mas também das coisas ocultas da cosmogônia, mas também do cosmos e do sistema solar. Muitas coisas irão aparecer, a todos os níveis, seja a nível visual, a nível de evento, ou a nível de percepções, posso dizê-lo, novo, em relação ao ágape e em relação ao próprio sonho. E, portanto, uma forma de conscientização que te obrigará a tirar, para alguns de nossos irmãos e irmãs, a cabeça do buraco onde a haviam enterrado, através da negação, para tentar perpetuar uma certa forma de conforto. Tudo isto, se quiserem, será revelado aos vossos olhos ao vosso redor, isto é, tudo que estava disfarçado, tudo que estava escondido, tudo que era secreto, já não pode ser, é uma iluminação total, por isso é que nomeei Novembro Negro, ao contrário, ou em sucessão, Outubro Vermelho. Estas palavras que usei não são por acaso, mas se referem às diferentes obras alquímicas que foram evocadas antes das bodas celestes, em 2008, pelo arcanjo Jopiel, a quem convido a ler novamente, não para reler, mas para examinar, quando ele lhe falou do trabalho negro, vermelho, branco, amarelo. É exatamente o que foi dito durante o ano de 2008, antes do casamento celeste, e que hoje lhe aparecerá claramente em seu profundo significado e na experiência de seu mês de novembro. Por isso, convido-vos a percorrer um pouco o que o arcanjo Jopiel tinha dito, sobre o conhecimento e sobre o trabalho alquímico, porque lá encontrarão elementos da vossa experiência. Haverá uma luz, como eu disse, haverá novas percepções do que estava escondido, o mais próximo possível de você, até mesmo em você, de coisas às quais você não teve acesso, que são tanto uma luz, como eu disse, mas também uma mudança que eu descreveria como benéfica em algum lugar. Lembro-lhes que o choque da humanidade, como Sri Aurobindo havia falado a respeito, é antes de tudo negação, depois raiva, depois negociação e depois aceitação. Podemos dizer que este período de novembro combinará tanto a impossibilidade de negar o que está acontecendo, como, ao mesmo tempo, uma forma de negociação para alguns, mas também para muitos de vocês que estão passando por todos esses processos, mesmo que incompletos, serão aceitos. Porque a contraparte é a alegria. E muitos irmãos e irmãs, que até agora estiveram em negação, de repente se encontrarão na alegria, sejam quais forem as circunstâncias, e precisamente graças aos acontecimentos que ocorrem no palco do teatro, mas também, como disse, no cosmos. Se é a presença de naves, por exemplo, você sabe que há mais e mais delas, aparecendo de todos os lugares, ainda para alguns camuflados, se eu posso dizer através de formas de nuvens, mas tudo isso é a verdade. As circunstâncias da observação do céu também mudarão e não estou falando da visibilidade de Nibiru, embora isso possa acontecer a qualquer momento, mas mais provavelmente uma espécie de transtorno no céu, antes do que havia sido anunciado no Apocalipse de São João. E quanto à queda, lembrem-se do que foi escrito, 1/3 das estrelas cairá sobre a terra. No Islão, eles falavam sobre outra coisa, falavam sobre a lua dividida. Tudo isso você vai ver, realmente e concretamente. Isto é o que vai abalar os próprios fundamentos da sociedade, e eu diria a consciência em algum lugar coletivo da noosfera de Gaia. Ninguém pode ignorá-lo, mesmo aqueles com a cabeça no buraco. Isso o magoará, também o fará feliz, o fortalecerá neste tipo de fé em que você se encontra, mesmo que ainda não o viva. Então é uma grande mudança. E ainda não falei de uma mudança de polo, nem de uma grelha de planetas. Mas estou falando de descoberta ou redescoberta mais precisamente. Está diretamente relacionada com a inteligência da luz, com a iluminação da luz, e com tudo o que por isso será visível, perceptível, sentido, dentro da consciência efêmera, dentro da sua própria vida, bem como a nível da sociedade como um todo. Você obviamente sabe que os meninos maus, os fantoches, todos os que estão no poder, fizeram todo o possível para evitar que você pense sobre as convulsões, colocando você na culpa, dizendo, mas é culpa do homem, mas não é culpa do homem, é claro.
E que vocês serão incontáveis na superfície desta terra se questionando, mas sentindo que algo enorme está sendo preparado e realmente acontecendo no plano físico e no plano denso. Isso vai dar voltas incontáveis, se assim posso dizer, vai envolver incontáveis estruturas, incontáveis coisas, constituindo a vida dentro do sonho. Ele sairá de lá, como eu disse, seja qual for o caos, qualquer que seja a surpresa, uma alegria cada vez mais clara, cada vez mais estabelecida como uma certeza. Ou seja, terão uma espécie de sabor do evento final, se me permitem que o diga. Mas isso vai colocá-lo na alegria, lembre-se, mesmo aqueles que vão ficar zangados. Lá, agora mesmo, tínhamos uma irmã que falava de experimentar sofrimento e alegria ao mesmo tempo, mas também aqui, a raiva se tornará alegria. Isso vai ser se você quiser, por exemplo, a criança que fica com raiva, você sabe, todos vocês sabem disso, a criança que fica com raiva, chora e ri ao mesmo tempo. Ele está zangado, no entanto, ri-se. É exatamente assim para o coletivo e para os irmãos e irmãs, individualmente. Não devemos esquecer que a inteligência da luz, os raios eletromagnéticos, os raios cósmicos, afetam a própria arquitetura de seu cérebro e a própria arquitetura de seu corpo sutil que ainda está presente, mas também o corpo da eternidade, o corpo sem costura, o corpo imortal que está presente em toda parte, para cada um de nós. Portanto, uma forma de choque, claro, mas também, seja qual for a raiva, sejam quais forem as revoltas, uma grande forma de consciência, de abertura, mas também para alguns de vocês, para aqueles que passaram por aquilo de que falamos na primeira parte através do sofrimento, nós explicamos por quê, uma forma de resolução também ali. E corresponde também à propagação da Boa Nova, ao estabelecimento da ressonância ágape e da ressonância em rede, como eu estipulei, ou seja, sem intenção, sem postura, sem tempo, ou seja, como eu disse, apenas com a ideia, pensando nisso, será feito. Esse é o verdadeiro milagre, se você pensar nisso. Mas tudo será feito pelas circunstâncias da terra e do céu para fazê-los pensar nisso. Seja como for, você não pode pensar em mais nada, então está resolvido. Outra coisa. Irmã, eu gostaria de falar sobre algo que me aconteceu há uma dúzia de anos, mas que talvez outros irmãos e irmãs também tenham vivido. Uma noite eu estava em casa, estava escuro, e de repente me sentia desaparecer, me dissolvendo, com a experiência de que não havia mais nada, eu não era nada, e nada à minha volta, e eu estava muito, muito assustada, e assim eu saí andando no jardim, eu consegui sair no jardim, porque eu estava me perguntando o que estava acontecendo. Isso mesmo, é a antecâmara do paraíso branco. Viveste-o também para algumas pessoas há alguns anos, há 12 anos, mas vai acontecer cada vez mais frequentemente, de um só golpe, de repente, seja em que circunstâncias for, e não é uma doença, não são perturbações da memória, não é Alzheimer, acontece também em pessoas muito jovens, de repente, já não sabemos quem somos, já não sabemos qual é o nosso nome, já não sabemos onde estamos. Pode acontecer-lhes ao volante, estes são processos de desaparecimento que já aconteceram há alguns anos, falamos sobre isso, mas lá eles vão assumir tal intensidade que vocês vão descobrir que por trás deste episódio que poderia ter sido assustador, que hoje já não será mais assustador porque assim que vocês desaparecerem, seja dirigindo, não sabendo como vocês se chamam, pode durar alguns segundos, algumas horas, alguns dias, vocês serão ainda mais felizes. E não na questão. É de fato parte do Novembro Negro. Então, sim, ele é chamado, e você já tem muitos irmãos e irmãs que o vivem em diferentes e múltiplas ocasiões neste período, sem procurar por ele. Ou seja, é independente de meditações, orações, sono, mesmo que você tenha falado disso antes, durante seu sonho que teve, que nos descreveu, mas que cairá sobre você nas circunstâncias mais comuns. Falei sobre a condução, também pode ser quando você toma banho, de um golpe, de repente, você perde o controle, mas sem ansiedade desta vez, porque ela vai ceder, como acabei de dizer, é um sentimento de paz e alegria. E você vai até mesmo para irmãos e irmãs que nunca experimentaram nada até agora, além do elemento surpresa, eles também vão descobrir este tipo de nova alegria.
Eles sentirão esse fogo do coração, sentirão a respiração do coração e saberão nesse momento que, graças a esse evento de desaparecimento que ocorrerá e que ocorre com as partes carregadas, vocês estão na alegria. Isso é absolutamente verdade, e vai acontecer de todos os lados. Você terá membros da família, seus filhos, seus pais ao seu redor que lhe descreverão isso, que lhe mostrarão através de imagens, fotos, relatos que eles farão para você, que coisas parecem nunca ter existido antes, também. Mas este elemento de desaparecimento do próprio significado, da própria ideia de ser uma pessoa, contribuirá precisamente para o fim, como disse Abba, do mito da individualidade, e lhe fará entender e viver isso, real e concretamente, para aqueles que já fazem ágape é uma evidência, mas para todos aqueles que não suspeitam de nada, compreenderão, vivendo-a, que o seu pior inimigo também está neles, e que o seu filho, o seu marido, a sua mulher, que Deus, como ainda o podem chamar, a fonte, é você e está em você, e em nenhum outro lugar mais. Toda a criação está em vocês. Os arcanjos têm-no repetido durante anos, dizendo-lhe, e como lhe dissemos, nós estamos em você, não em nenhum outro lugar do que em você, e só há você. E no outro, há apenas ele, e é a mesma presença. Vai muito além da fraternidade, é a consciência do emaranhamento inextinguível e permanente. Na época, lembre-se, eu disse, e foi dito antes de mim, que quando a asa de uma borboleta quebrou, todo o universo tremeu. Você verá a singularidade e viverá a singularidade da vida. Claro, aqueles que ainda estão arqueados em posições retrógradas por crenças, especialmente por aderirem aos chamados egrégoras religiosas, serão desestabilizados e mesmo muito zangados, mas é a iluminação da luz, sempre. E levará sempre à mesma conclusão, aconteça o que acontecer, como no caso de certas doenças de que falamos em alguns dos testemunhos, e para certos irmãos ou irmãs. Mas aqui, num nível muito mais amplo e muito mais coletivo, que fará toda a humanidade, não apenas você, como indivíduo, mas o que você chama de mídia, TVS, redes sociais, todos os seus meios de comunicação, um dia acordará, gradualmente durante este mês de novembro, com esta pergunta e este ponto de interrogação. Mas afinal, o que é a vida? Isso porá fim mais ou menos rapidamente e diretamente à adesão, para aqueles que ainda se encontram lá, a certas crenças, a certas projeções, a certas religiões, a fim de recuperar a liberdade. Você já pôde ver isso em muitos povos de alguns continentes, onde há revoltas, revoluções, onde mesmo que seja constrangedor, se você puder dizer isso, os seres humanos não poderão mais suportar a escravidão, a predação, o controle sobre si mesmos, tudo que era, mesmo o que você costumava chamar de segurança social, seguro, tudo isso vai parecer inútil, até mesmo limitador, até mesmo bloqueador, mesmo se você não sabe disso ou se você não suspeita do resto. Isso irá registrá-lo, de uma forma ou de outra, cada vez mais perto do momento presente, e do tempo zero. Outra coisa. E não será através de um evento estereotipado. Naturalmente, eu falava de acontecimentos cósmicos planetários, mas também individuais. E verão uma forma de sincronicidade, de sincronismo entre o que experimentarão dentro deste corpo, na vossa consciência pessoal, se posso dizer ordinária, mas também no cosmos e na Terra. Muitos de vocês têm feito a ligação entre a ressonância Schumann, a frequência de ressonância primordial da Terra, e as vossas experiências, de acordo com as modificações que eu diria dessa ressonância em frequências, com o vosso cérebro que está ligado a ela. Será a mesma coisa com os eventos de que falei a nível do cosmos, a nível da Lua, na localização dos planetas, no próprio Sol e na própria Lua. Você não poderá mais ignorá-lo, mesmo que não queira se interessar por isso, pois haverá essa total sincronia entre o macrocosmo e o microcosmo, entre o exterior e o interior. Trata-se de criar esta famosa consciência coletiva, como eu dizia, de que não se pode continuar a tolerar a escravatura, não se pode continuar a tolerar aquilo a que se tem chamado, por exemplo, justiça em inúmeros países, em todos os países modernos e mesmo antigos. A justiça não tem moral, é imoral. Tudo isso você verá, vivenciará e não poderá escapar, mas por trás disso, lembre-se, ao mesmo tempo, que por trás da raiva há alegria.
E esta nova alegria, para muitos de vocês que não a vivem, de todos os lugares do mundo, estará em algum lugar, lá também, o fato de lembrar que vocês estão acima de todo este coração, esta humanidade, que vocês estão realmente e concretamente, que estamos todos uns nos outros, realmente e concretamente. Ninguém pode escapar dela, de qualquer lado, de qualquer continente, de qualquer país. Isto não significa que diga respeito, naturalmente, a toda a humanidade, mas eu diria uma grande parte da humanidade. Haverá, a imagem que me chega de certa forma, é como se de repente aparecesse um ponto de interrogação. Ninguém será capaz de evitar este ponto de interrogação e o profundo significado, isto é, o que é a vida, o que é a minha vida, quais são as prioridades, que não são para responder à sociedade, à organização social, mas para responder a uma necessidade preemente e vital, se assim posso dizer, para redescobrir a si mesmo, além de todas as aparências, crenças ou vida, qualquer que seja a sua vida. Sim, eu chamei-o de Novembro Negro, mas também é um mês do ponto de interrogação. Então esse ponto de interrogação pode ser um espanto, um estupor, uma raiva, uma negação, será cada vez mais difícil, mas em todo caso, ele vai levantar, no nível coletivo e individual, um sentido de significado. Eu não disse uma consciência, mas uma pergunta profunda sobre quem você é. É muito mais do que a realização completa do juramento e da promessa, mas é a boa nova, sem saber de onde vem, sem razão. Como eu disse, em certos momentos vocês desaparecerão, mesmo da vossa identidade, mesmo de qualquer consciência, e verão, de volta e seja qual for o estupor, que há uma grande alegria que está ali, um grande silêncio e uma grande evidência, e o fogo do coração. E isso é muito importante. Vai afetar as pessoas que, até agora, estavam, diria eu, no comando, seja no domínio político ou financeiro, e que até exerceram uma forma de predação, seja ela qual for, porque já ninguém será capaz de suportar a predação. Em algum lugar se tornará epidérmico, você não mais tolerará, como já é o caso, mentir, que as coisas estão escondidas, que as coisas estão sufocadas. Vocês irão exigir a verdade e ela será revelada, a todos os níveis. Estou falando aqui sobre a história da Terra, não sobre origens estelares, linhas estelares, outras dimensões. Estou falando com você daqui, na cena do teatro, na cena do sonho. Irmão, nasci em novembro e, no final de novembro, farei uma exposição, precisamente em busca de um sentido. Qual seria o impacto desta decisão sobre o que quero fazer mais tarde e o que ainda não sei? Ele simplesmente lhe dará o significado, e que esse significado, você entenderá que ele não nasce de um interrogatório ou de uma projeção, mas de uma compreensão pela própria experiência do que você acabou de dizer. É vivendo a que a entenderá. Portanto, não vale a pena perguntar-te agora, ou antecipar a resposta, porque tens de esperar até que a experimente na matéria, concretamente, para que o significado te apareça. Ou seja, sua busca por significado vai desaparecer, porque você será o significado do que você está procurando. E vai iluminar de uma forma incrível. O que eu percebo no teu questionamento é que a tua vida é uma busca perpétua de significado, de confiança, se assim posso dizer, de ressonância também, através do que você faz, do que você é. Bem, ficará claro para você quando você fizer o que vai fazer no final de novembro, e você nasceu, você mesmo disse isso em novembro. Já está escrito, você já o escreveu, por isso também é uma boa notícia para você. Haverá de fato, para vocês e para todos, como eu disse, uma mudança clara na percepção do sentido da vida, do sentido da vossa vida, do sentido do que é a vida, do que é a luz, do que é a criação e do que é a descriação, pois a criação nunca existiu, apenas passou. Portanto, também é redescoberta, independentemente das boas notícias, em algum lugar, do fato de que todos vocês são eternos, antes da criação, antes da luz e antes de qualquer forma. É o seu itinerário pessoal que está sendo modelado e será modelado para todos, como eu disse, com o itinerário coletivo, ou seja, o movimento da Terra em torno do Sol, por exemplo.
E assim, o que vai acontecer no cosmos, o que vai acontecer na Terra, na sociedade como um todo, através dessa consciência coletiva, com esse famoso ponto de interrogação que vai levar a vocês e a muitos outros, através do fim da busca de sentido, e através de um grande riso, porque vocês vão entender que é vocês mesmos, simplesmente vivendo-o. Não faz sentido iluminá-lo agora, como você mesmo disse, é um ato, seu aniversário, é claro, porque ele cai naquele momento, e o que você está empreendendo como uma jornada que você acabou de mencionar. Então, claro, pode dar, como dizer, em relação ao que eu digo, mas também em relação ao que você já está experimentando, uma certa forma, não de apreensão, mas um pouco de medo do palco, um pouco como o artista que está prestes a retornar ao palco pela primeira vez, e que tem suor, palpitações, medo do palco, o que nós chamamos. Mas este estágio de medo será acompanhado, como eu disse, por uma grande alegria, a alegria de redescobrir-se como pessoa viva, e não apenas como sua vida. É isso que lhes acontecerá e que acontecerá, como eu disse, talvez não para toda a humanidade, mas em toda a parte, mas em todo o lado, ou seja, ninguém poderá ignorá-la, mesmo que diga que está isenta dela, já não haverá qualquer negação possível, poderá haver uma negociação. Mas vocês compreenderão, mais tarde ou durante este mês, que, finalmente, isso também leva à quarta fase do choque da humanidade, que, recordo, já foi chamada por Sri Aurobindo de aceitação. Porque quem pode recusar o dom do amor? Quem pode recusar o presente da graça? Quem pode se recusar a lembrar o que é, quem põe fim a todo questionamento, quem pacifica, quem põe em alegria e quem fluidifica, especialmente quando há esse tipo de sincronismo de que falei, entre o cosmos, o macrocosmo e o microcosmo, entre o exterior e o interior. Vocês se descobrirão conectados, de fato se descobrirão uns aos outros, mas se descobrirão como um ser de confiança e ressonância que sempre esteve lá, e que simplesmente as circunstâncias da vida, que são chamadas de teatro, o sonho da criação, mas também o simulacro, serão substituídas pelo sagrado, para muitos de vocês. Terão portanto uma clareza interior, se é que lhe podem chamar isso, uma nova percepção, uma nova compreensão, mas compreenderão que não é absolutamente intelectual e que não depende de uma escolha, de nenhuma razão, mas será uma evidência. O que lhe parecia impossível no momento anterior, tornar-se-á a única verdade. Então é muito alegre, não é? Outra coisa. Então há algumas pessoas que estão girando, é a capa surpresa. É mais precisamente, falei de choque, mas é mais, não o estupor, mas uma surpresa, sim, em todos os sentidos da palavra, algo que irrompe no próprio campo da consciência, no próprio campo da vida, com para alguns talvez, um sentimento de urgência certamente, em face de certas situações ou certas experiências, mas como a alegria estará lá, colocará você em gentileza, paciência e aceitação, nas continuações, não durante um mês de novembro, mas logo após. Compreenderão, tomarão consciência, se me permitem que o diga, da inutilidade do sofrimento, da inutilidade do julgamento, da inutilidade total da escravidão, seja por um marido, uma esposa, o religioso ou qualquer outra coisa. Uma sede de nova liberdade para aqueles que ainda não chegaram. Uma outra coisa. Irmã, todos estão dormindo, acho eu. Como? Irmã, todos estão dormindo. Reações na sala. Irmã, eu disse isso para ficar quente. Está muito quente. Sim, podes ver isso. Irmã, há algo que me surpreende, tanto melhor. Irmã, neste momento, é a forma como as nossas vidas se encaixam. São os primeiros passos da irmã. Coisas estúpidas, por exemplo, eu esqueço regularmente as coisas e depois não vejo, mas ao lado, haverá alguém que vai ver, e que vai me dizer ou manifestar. É chamado serviço aos outros, ou serviço aos outros, e é feito por si mesmo, mesmo sem o saber. É também o início do que eu disse, quando você descobre que, para aqueles que ainda não o vivem, você está completamente dentro um do outro, e que toda a criação está no seu coração e em nenhum outro lugar. Faz parte do mesmo processo, claro. Irmã, sim, parece um pouco uma partitura onde estamos lá para, não sei, como uma nota musical.
Absolutamente, é o estabelecimento da rede ágape e da ressonância ágape, não só entre alguns, mas o que eu também tenho chamado a boa notícia que é acessível a todos, independentemente da sua posição inicial. Este é também o elemento surpresa, ou mesmo estupor ou espanto em alguns casos. Mas é espontaneamente resolutivo através da alegria. Muitos de vocês, que não conhecem nada disso, certamente ouviram ao redor de vocês, irmãos e irmãs, que de repente, sem saber porquê, sentem essa evidência da alegria. No entanto, as suas vidas não são necessariamente alegres, mas a alegria está lá de qualquer maneira. Irmã, é como uma alegria silenciosa. É também o grande silêncio, claro. A necessidade de interioridade, o silêncio também permite a aceitação, a travessia, porque no silêncio você sabe que está completo. Em silêncio, não há reação, há acolhimento. Lembre-se que você tem a natureza para recarregar suas baterias, em momentos que podem ser um pouco cansativos, desta surpresa ou de eventos de qualquer tipo. Em algum lugar mais e mais geralmente, mesmo que não seja totalmente coletivo, muitos de vocês sentirão, desde o início de novembro e durante todo o mês, esse silêncio interior, essa alegria nua, precisarem retornar, se eu puder dizer, para sua casa, dentro de vocês, e abandoná-la, lá também, os jogos de poder, os jogos de sedução, os jogos de convicção, porque você vai agarrá-lo por vivê-lo naquele momento, que o ponto de interrogação encontra sua solução apenas em seu coração, e em nenhum outro lugar, e especialmente não nas circunstâncias habituais da vida. Outra coisa. Irmão, há uma estrela cadente que apareceu mais cedo. Tens uma explicação? É uma estrela cadente. Lembro-vos que o que vocês chamam Michael, Arcanjo Miguel, tinha perfeitamente explicado, que a sua representação eram meteoritos, tudo que passa pelo céu, mas também estrelas cadentes, estrela, meteoritos, é a manifestação, a concretude, se assim o podem dizer, do Arcanjo Miguel, pelo menos visível para vocês nesta dimensão. Sabem muito bem que cada vez mais meteoritos são descobertos, mesmo que caiam na Terra, mesmo que de momento sejam pequenos, no entanto estão sendo encontrados, há alguns todos os dias. A estrela cadente, em todas as tradições, em todas as histórias, é algo que é anunciado, é claro. Dizem-lhes que é um bom presságio quando o veem, que tem de fazer um desejo e que está presente em todo lado. Sim, porque uma estrela cadente, esta luz que passa muito rapidamente, qualquer que seja a realidade física e concreta, é acima de tudo a irrupção de algo surpreendente, também ali, mesmo que todos saibamos disso. Muitas coisas, repito, serão visíveis no céu. E novamente, não estou falando de Nibiru, mesmo que sua visibilidade possa ocorrer a qualquer momento, mas não estou falando de Nibiru. Estou falando das consequências do tempo zero, das boas novas. Outra coisa. Irmã, há já algum tempo, e talvez um microfone também. Irmã, há já algum tempo que tenho uma alegria de criança em mim, uma alegria enorme, e sou uma criança maravilhada. E ainda já passei da idade, mas dizem que quando você envelhece às vezes você se torna criança de novo, e eu nem sei como te dizer, porque eu vivo, mas não me importo, mas eu sempre quero rir, sempre quero cantar, é isso, e nada me importa, exceto quando meu marido me faz andar, e eu não entendo. É isso mesmo, tudo bem. E depois fico zangada. Risos, mas acho que ele vai ficar preocupado se você colocar o polegar na boca e precisar de fraldas. Risos, mas é o caminho da inocência e da infância, sim, encontrar a criança interior, que você o chame assim ou não, também faz parte do rebobinar do filme. Nisargadatta tinha dito, lembre-se do que você era, e traga, não feridas e lembranças, mas o estado em que você estava quando era criança. É exatamente o que é. Irmã, e é tão forte que às vezes penso para mim mesma, mas vou explodir. Este é exatamente o caso. Risos, irmã. E no ano passado eu estava esquiando, e descia uma ladeira a toda velocidade, porque eu tinha a alegria desta criança, era uma criança que descia e pegava, uma alegria enorme, e pensei, mas na minha idade eu poderia quebrar todos os ossos, se eu mergulhar, bem, mas estava bem posicionada. De qualquer forma, você estará tanto na autenticidade do que está experimentando como eu disse, que o olhar do outro não importa mais.
Porque para além da surpresa também para quem a vê, ou seja, este personagem idoso que se comporta como um bebê ou uma criança, para além da surpresa, não esqueça que há uma presença que está lá, que há o fogo do coração, que há a ágape que está lá e que emana de você, mesmo que isso incomode o outro. Por isso não te preocupes com os olhos da outra pessoa. Seja verdadeiro e autêntico consigo mesmo, antes de mais nada. Não trapaceie, e além disso, não pode trapacear mais. Como eu disse, você não pode mais mentir para si mesmo ou para qualquer outra pessoa. Acabou, os arranjos, as insinuações, as coisas escondidas. Você não poderá mais usar a máscara do seu papel, da sua função. Você não pode mais ser identificado com um código de vestuário ou uma função na sociedade, na sua vida, na sua família e na sua profissão. Você será identificado com você mesmo e não mais com a máscara da pessoa. E será algo que já é imperativo para alguns de vocês. Você não pode transigir com a verdade. Agora você é a verdade. Não há consideração, o que as pessoas vão pensar de mim, ela vai desaparecer porque você estará nessa famosa espontaneidade, nessa famosa evidência de quem você é e o que você está experimentando. É o caminho da infância, o caminho da inocência, não há outro caminho, foi explicado durante anos, em comprimento, largura e profundidade, através dos princípios de humildade, simplicidade, ética, integridade, estes são os 4 pilares do coração, mas agora, mesmo dentro do efêmero, em quase todas as circunstâncias de suas vidas, já não será capaz de se comprometer, enganar ou negociar com isso. Será de fato algo tão convincente em vocês, que só o poderão aceitar, não o poderão conter, e tornar-se-ão cada vez mais espontâneos para muitos de vocês. E como nossa irmã disse antes, você se esquece de algo, mas um outro irmão, no sentido de serviço, mesmo que ele não saiba que está em serviço, fará isso com você depois. E não se esqueça, como eu também disse, de pensar no ágape. Coloque a ágape na frente, olhando para uma criança, falando com sua esposa, seu filho, seu diretor de impostos, e você verá que tudo será resolvido. Não há solução, desculpe, não há maneira de escapar da solução de ágape, mesmo em causas que você pode chamar de desesperadas. É a ação da inteligência da luz, são as curas que também aparecem, simplesmente pensando, como expliquei na prática do ágape e como Abba tinha dito, a prática sem prática, acontecerá sozinho, a partir do momento em que pensarem nisso, sem intenção e sem vontade, como uma ideia que passa por vocês. O outro será tocado instantaneamente pelo seu olhar, pela sua presença, mas também simplesmente pelos seus pensamentos, sem qualquer intenção, simplesmente. Significa que pensar no outro já está ressonando com ele ágape e já está consciente de que ele está em você. Era o que eu estava explicando. Mas vai acontecer, não só ao nível dos indivíduos, mas eu disse-o, ao nível dos países, ao nível do enredo total da vida, mesmo nos casos em que os interesses econômicos, políticos, religiosos ou outros, são completamente opostos. Porque se eu puder dizer, estamos todos no mesmo barco, é uma expressão, estamos todos no mesmo barco, alguns diriam que isso depende do ponto de vista de lá também. Se você olhar para um lado, é um maravilhoso vaso de luz, do outro lado, é uma galé. A escolha é sua. Mas você não tem escolha, garanto-lhe. É muito reconfortante não ter escolha, ainda que possa parecer impossível para a consciência comum. Estas são as discussões que tivemos durante anos, a diferença entre o livre-arbítrio que pertence à dualidade, o bem e o mal, e a verdadeira liberdade que vê o bem e o mal, mas que transcende tudo isto simplesmente posicionando o amor. Vocês notarão que o amor ágape agirá sozinho, sem vocês, em todas as circunstâncias das vossas vidas. É como antes da nossa irmã que se esquece de algo, e outro irmão ou irmã lembra. Isto é o que chamávamos na época de fluidez da unidade, sincronicidade ou ultrassincronicidade. E verá que já não depende do tempo. Toda a sociedade quer que você seja dependente do tempo. Toda a vida neste mundo quer fazer-te depender do tempo. Mas vocês não estarão mais sujeitos ao tempo, nem ao passar do tempo, pois se tornarão novamente como crianças, nesta inocência e espontaneidade, nem em qualquer outra coisa. Você não estará mais sujeito ao tempo.
Você não tolerará mais ser submetido, eu diria não só à predação, mas a tudo o que faz a vida em sociedade. Você não se tornará um pária ou alguém que se excluirá. Você não se tornará um marginal ou um eremita, mas tudo isso será visto claramente. Mais uma vez, isso não diz respeito a toda a humanidade, mas eu diria uma grande parte de nós. É a evidência do ágape, a evidência do amor, apesar de todas as circunstâncias em contrário, que prevalecerá. E eu diria mesmo, não só apesar de, mas graças a estes acontecimentos opostos, que chamei a raiva da criança que ri ao mesmo tempo, que chora e ri. Você só poderá constatá-lo. Isto conduzirá a uma forma de relaxamento, mas também para outros entre vocês que ainda não o viveram, da aceitação. Lembrem-se do que foi dito há muitos anos e repetido muitas vezes, há apenas duas leis no universo, a da ação-reação e a da ação de graças, onde tudo é místico, onde tudo é alegria, onde tudo é luz. Isto é o que muitos de vocês descobrirão, independentemente de tudo o que possa ter existido antes, como vibrações, como percepções, como abertura de chakras, portas, estrelas, experiências vibratórias ou expansão da consciência. Ou seja, nesse momento, vocês não podem, como já foi explicado, novamente, nos últimos anos, só podem reconhecer-se a si mesmos. Vocês só podem encontrar-se a si próprios. Tudo o que quiserem manter por hábito, por certeza, por segurança, por agarramento, desaparecerá. Isso irá libertá-los, não importa quão estupefatos, espantados ou surpreendidos estejam no momento. Além disso, verão que não poderão mais julgar nenhuma situação, não poderão mais julgar a si mesmos, não poderão mais julgar ninguém, só poderão acolhê-los e amá-los, mesmo que ainda hoje lhes pareça talvez tão distante ou tão rebuscado para aqueles que não os vivem. Você não pode evitar a verdade. Vocês têm um encontro com a verdade, escreveram-na, nós escrevemos, nós a programamos, essa é a boa nova. Não apenas o trabalho que temos feito juntos, eu tenho falado pelos anciãos por muitos anos, não apenas por sua disciplina interna, suas perguntas internas, mas em um nível muito mais amplo, global, mesmo que não seja toda a humanidade. Haverá tomada de consciência direta e impressionante. Irmão, pode dizer-nos que proporção? Você nos disse que era sobre nós e uma parte da humanidade. E a outra parte? Sim, claro. Raiz de π multiplicada por x dividida por 2. Risos. Irmã. Nosso irmão pergunta quanto dá? Eu deixo-te fazer as contas. Irmão. Isso não concerne os portais orgânicos, na verdade. Oh, não, nada disso. Irmão. Isso mesmo. E há muitos deles. Sim, há muitos deles, claro. Irmão. Mas você não encontra muitos deles, eu não vejo nenhum. Ah, vocês não vão encontrar mais aqui nos encontros. Irmã, houve alguns. Claro que havia alguns, há muito tempo atrás, havia sistematicamente um portal orgânico. Mas agora acabou. Eles não aguentam mais o aquecimento que vocês estão passando por aqui. O amor está em todo lado nesta sala. Está quente, não está? A cabeça, o coração, as costas. De momento não há fumaça, então está tudo bem. Irmã, as costas, como se estivessem doendo. Irmã, as costas são como se estivessem doendo. Irmã, não, ele estava abrindo. Sim, são as asas que se abrem. As asas não são uma visão do espírito, elas estão em seu corpo de eternidade. Dissemos muitas vezes que éramos um anjo antes de sermos um homem. Vocês também são os anjos. Irmã, nosso irmão pergunta. O que é o corpo da eternidade? Irmão, não, código da eternidade. Irmã, o corpo da eternidade. Irmão, o corpo. O corpo da eternidade é o corpo da luz, o corpo sem costura, o corpo imortal, o corpo da luz se preferir. Há corpos sutis, o corpo físico, o corpo etérico que é o duplo, o corpo energético, o corpo astral ou emocional, o corpo mental, o corpo causal, e depois disso, há o que há na tradição, que tem sido chamado corpo budista e o corpo átmico ou o corpo divino se você preferir, que tem sido chamado na Bíblia, eu acredito, o corpo sem costura. É um corpo, é uma forma.
Um arcanjo está em seu corpo de luz, ele não tem corpo físico ou corpo etérico, nem corpo astral, nem corpo mental, nem mesmo um corpo causal, e ainda assim você pôde vê-los. Alguns deles já os viram, a sério. É este corpo onde a luz não está fora, como certas representações iconográficas, onde representamos por exemplo a auréola dos santos. Esta é uma luz projetada. A verdadeira luz é interior, é o que se chama corpo de luz, é o vosso corpo eterno, que lhe serviu de veículo para chegarem a esta terra, desde tempos imemoriais, e que esteve presente desde o princípio, que foi libertado do sol durante o ano e depois das bodas celestes, isto é, depois dos anos 2009, com a precipitação da verdadeira luz que foi chamada luz adamantina, e Agni Deva nos ensinamentos ayurvédicos, que é este corpo sem costura, este corpo imaculado. A particularidade deste corpo é que a luz não está no exterior, ele é feito de luz. A luz está, portanto, dentro da forma, enquanto que nas representações, em qualquer caso neste mundo, a luz é percebida como externa. Mais alguma coisa? Irmão, a luz externa que vemos não é a radiação dos corpos que estão dentro e não os próprios corpos que distinguimos no exterior. A radiação dos corpos sutis, que estão, como você diz, dentro, neste mundo, pode irradiar para fora. Isto é chamado, por exemplo, a auréola dos santos. Mas esta luz é uma luz projetada. E além disso, alterada pelo confinamento. Um corpo de luz é um corpo de luz, a luz constitui este corpo. Portanto, a radiação dos corpos sutis não tem nada a ver com o corpo de luz. Em um caso, é uma luz refletida e irradiada que vai de dentro para fora. Embora possamos dizer que no corpo da luz ou no corpo da eternidade, a luz está contida na forma. Não tem nada a ver com fótons, não tem nada a ver com a velocidade da luz, não tem nada a ver com o que chamamos, na encarnação, luz, seja de uma lâmpada ou do sol. A luz, e que explicamos em pormenor, é radiação cósmica, é radiação gama, e vocês sabem muito bem que a radiação gama é muito desconfortável com o corpo carbônico, isto é, com o corpo de sofrimento. O corpo de luz é um corpo de radiação gama. Mas esse resplendor não é voltado para fora, diz respeito à forma, é eterno, à fonte e ao coração, é claro. Você tem alguns filmes, eu acho, onde você tem essa representação do que é chamado de Elohims. São séries de luz pura, mas vocês são anteriores à luz pura, são anteriores à manifestação. É o estupor, a surpresa e as boas novas. Outra coisa. Irmão, como podemos ter consciência destes diferentes corpos? Apenas pela alegria. Os diferentes corpos, não nos importamos agora, mesmo o corpo etérico, o corpo energético, muitos de vocês aqui passaram pela percepção de energia, chakras, meridianos, nadis, e vocês não precisam mais, vocês sabem que o que é chamado de astral planetário foi dissolvido, seus corpos sutis, é claro que ainda estão lá. Mas o corpo de luz, que é ressintetizado depois de ter sido libertado do sol onde estava encerrado, dobrou todo o corpo físico. É por isso que, durante muitos anos, muitos de vocês sentiram as asas empurradas para trás, para sentir um bico verdadeiro, por exemplo, se tiverem uma linha estelar de origem Altair, por exemplo. Outros se sentiram com barbatanas de golfinhos. É a verdade, é o vosso corpo de eternidade original, este famoso corpo de luz. Outros se encontraram com corpos de Elohim, outros de Nefilim, Etuk é o corpo imortal, como descrito nas escrituras, o corpo da glória também, é chamado. Mas você não precisa hoje, como eu digo, tomar consciência desses corpos sutis. Muitos de vocês já experimentaram a abertura a essa percepção por muitas décadas, entre alguns de vocês que estão aqui hoje. Mas você que descobre, não precisa disso. O único testemunho dado pela presença do que você é a alegria, com possivelmente este calor, esta consumação que você sente agora, que pode tomá-lo também no meio do peito, como no que é chamado a coroa da cabeça, como nas costas. Isso é tudo. Isso mudará a sua percepção de si mesmo, mudará e transformará o que se chama consciência, e os moverá da consciência para a supraconsciência, que é a fase de expansão, com uma fase posterior que é o sacrifício, que corresponde ao coração do coração e ao tempo zero, a famosa luz negra, ou ao buraco negro se preferir.
A única maneira de o viver hoje é dar-se a si próprio. Dar-se a quem ou o que? A si mesmo, à vida, ao que você é e que você talvez ainda não conhece. Não na identidade da tua história, deste corpo, desta forma, desta vida. É o que dizemos há anos: você não é a sua vida, você é a vida, você é o espaço, pois não há ninguém lá. Há antes de tudo a unidade, uma na outra, e depois, e simultaneamente agora, a descoberta de que tudo isso só passou, e que vocês, que cada um de nós nunca passará, mas não por esta forma, nem por qualquer mundo, por qualquer purgatório, por qualquer inferno, de nenhum paraíso. Estas são projeções do ser humano, que foram, talvez em alguns momentos úteis da história, um pouco como salvaguardas se posso dizer, mas que hoje não podem mais ser validadas por sua experiência de alegria nua, sem objeto, sem razão. Outra coisa. Você também tem o direito de se cansar, se precisar de apanhar ar. Acho que falei com vocês durante algum tempo, trocamos por muito tempo, e como podem ver, está muito calor. Não sou eu que o faço, são vocês, porque estão lá, porque ouvem, porque estão simplesmente presentes. Esta é a consumação do amor. A alegria nua, como eu digo, já não se preocupa com o amanhã, ou ontem, ou percepção, ou visão, ou vibração. Ela está livre de tudo isto. Talvez esteja cansado disso. Também podemos consumir-nos em silêncio. Esta é a oportunidade perfeita para estar lá, como você está atento, e para ter a ideia do ágape. Vocês nem sequer têm de dizer ou pensar em ninguém aqui. Isso ocupa todo o espaço. Não há nada a fazer, não há nada a sentir, há apenas a acolher. Irmão, o que significa acolher? Não significa nada mais do que o que significa na definição real da palavra. Acolher é colocar-se em algum lugar na posição de acolher, isto é, não parar nada. Acolher é levar o outro no coração, levar tudo o que está presente no coração. Isso é acolhedor, como quando você recebe um convidado, como quando você recebe uma criança ou um pai que você não vê há muito tempo em sua casa, é a mesma coisa. Você acolhe o que é, mesmo que não saiba o que é, mas está lá, sem fazer perguntas a si mesmo, sem colocar em frente a necessidade de entender, sem colocar em frente a necessidade de sentir. É assim que você está disponível para o momento. Isso é tudo. Não há necessidade de conceitualizar, porque o acolhimento através do seu cérebro, no seu cérebro, tem um significado preciso, que ativa certas funções. Naquela época, nomeamos, lembro-lhes, as estrelas, aqui e agora, por exemplo, de cada lado da cabeça, a atração, a visão, a repulsão, a clareza, a unidade. Estar disponível é estar lá sem pedir nada, sem esperar nada, sem definir nada, sem procurar nada, sem esperar nada, simplesmente estar lá. Acolher é acolher. Da mesma forma que você recebe um presente ou uma presença. Não é apenas abrir os braços para abraçar o membro da família, acolher, é abrir o seu coração. Além disso, acolher abre o coração. E quando você acolhe, há uma unificação que acontece, você perde a noção de tempo, a noção de distância, só essa presença, onde se vive o amor, que não depende de um afeto, de um sentimento, que chamamos ágape. Não procure sequer o significado de ágape, não o pronuncie verbalmente agora, apenas pense, sem projetar nada, mesmo que você não saiba o significado. Ágape, e isso é tudo, e é tudo. Preenche todo o espaço, todas as nossas presenças. Outra pergunta ou outra coisa qualquer. Irmã, parece que não há mais perguntas. Por isso, pode ser a altura de se deixar apanhar um pouco de ar fresco, aquecer ou refrescar, como desejar. Quanto a mim, transmitirei todas as minhas bênçãos a vocês, e deixarei vocês amanhã com bidim para se aquecerem ainda mais. E eu lhes digo, quanto a mim, um grande obrigado, e lhes transmito todas as minhas bênçãos, todo o meu amor, e lhes digo, como de costume, até breve. Participantes. Obrigado, obrigado, obrigado. https://apoteose.live/blog/2019 10/30 OM Ivanov Parti 2 29 Octobre 2019 Tunísia/transcrição do áudio. Equipe HP Tradução. Alberto César Freitas Transcrição do áudio. Equipe HP Tradução. Alberto César Freitas.